Josué, capítulo 9. Mais um episódio da nossa série de mensagens, Caminhos de Coragem, onde nós temos estudado juntos aqui uma série de exposições bíblicas no livro de Josué. Tem sido uma jornada muito especial para nós. Espero que o Senhor esteja falando ao seu coração nesses dias como tem falado comigo, né, meus irmãos? Tenho certeza que o Senhor tem mudado, transformado as nossas percepções, às vezes mudando aquilo que a gente tem como ideias muito estabelecidas, mostrando para nós a fragilidade do nosso coração, mostrando como nós, seres humanos, somos facilmente tirados daquilo que deveríamos fincar os nossos pés, né? Mostrando quantas vezes nós podemos ser de fato enganadores, podemos falhar com os outros, mas certamente Deus tem revelado mais a respeito do seu caráter santo, muito mais do que sobre nós. Deus tem falado muito sobre quem Ele de fato é, sobre a sua santidade, sobre a sua glória, sobre Deus ser um Deus gracioso e bondoso, amoroso, fiel, que manifesta a sua fidelidade para com o seu povo. E hoje, mais um episódio, nós vamos contemplar a graça do Senhor e a sua soberania também para a salvação, ao mesmo tempo que perceberemos que os nossos corações são facilmente levados por aquilo que percebemos, que os nossos sentidos nos enganam. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, nessa manhã, no texto de Josué, capítulo 9. Vamos fazer a leitura então juntos? Josué 9, verso 1 a 27. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Então eles se ajuntaram em comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como poderemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando nos enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. Estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da nossa longa viagem. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriate e Jearim.
Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. E então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é o que foi anunciado a estes teus servos, como certo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés, que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida, por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito, livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Senhor, esta é a Tua palavra, santa e viva. Pedimos a Tua iluminação, Santo Espírito, para tudo que vamos meditar aqui nesta manhã, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que o Senhor possa confrontar os nossos corações naquilo que precisamos ser confrontados, sermos alinhados naquilo que o Senhor deseja nos alinhar, e que o Senhor também nos traga esperança a partir da Sua palavra. Essa é a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, certo dia eu estava navegando pelas redes sociais, como eu tenho certeza que todos vocês aqui fazem, e numa dessas vezes eu vi no Instagram um vídeo de uma pessoa na rua, e essa pessoa colocou na legenda a seguinte inscrição: a vida do míope não é fácil. E o vídeo era o seguinte: essa pessoa andava e ela via de longe o que parecia ser aos seus olhos uma galinha ciscando no chão. E ela começa a se aproximar falando: olha gente, uma galinha no meio da rua, no meio da cidade. Aleatoriamente, na hora que ela chega perto, ela vê que é um saco de lixo. Mas assim, o que me chama a atenção daquele vídeo é justamente o fato de que problemas de visão nos fazem pensar e ver coisas onde elas não existem. E só quem usa óculos aqui como eu vai saber dizer o que eu estou falando. Vai entender o que é não conseguir enxergar direito, ou ver algo que parece ser uma coisa, e quando você chega perto, ou quando você coloca a lente correta, você consegue ver claramente o que se trata. E esse vídeo acaba sendo engraçado. Tem um outro vídeo semelhante, só que com um cachorro. Na verdade era um saco de lixo daquele preto. E era a menina achando que era um cachorro. E ela chega até perto e fica falando com aquela vozinha quando a gente fala com o cachorro, né? Não sei se vocês aqui têm cachorro e fazem isso. Mas é engraçado, minha esposa faz isso lá em casa, conversando com a Aurora. Mas é engraçado. Mas esse vídeo me chamou a atenção, porque eu estava pensando a respeito de como as nossas percepções e sentidos podem ser completamente errados a respeito da realidade. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quantas vezes você já foi enganado pelos seus próprios sentidos? Quantas vezes você já foi enganado, em outras palavras, pelo seu próprio coração, ou aquilo que muitos vão chamar hoje de intuição? Quantas vezes os momentos onde você viveu te provaram que você estava com uma percepção completamente enganada, completamente incorreta, completamente irreal daquilo que a gente vai chamar de realidade? Ora, o que isso tem a ver com o texto que lemos nessa manhã? Porque é exatamente o que aconteceu com os israelitas diante dos gibeonitas. O texto nos diz que o que estava acontecendo era o seguinte: nós precisamos lembrar do texto do capítulo 9, meus irmãos, que lemos aqui nessa manhã, como sendo um ponto de passagem para o que vai seguir nos próximos capítulos, até o final do capítulo 11.
O capítulo 9 está aqui onde ele está, colocado pelo autor do livro de Josué, com uma intenção clara de situar os seus leitores no cenário que os israelitas irão enfrentar. Vocês verão, nós veremos juntos isso aqui, os textos que se seguirão, as batalhas que Josué enfrentará, inclusive uma das batalhas mais famosas do livro de Josué, quando Josué diz ao sol e à lua que parem, e Deus de uma maneira miraculosa faz com que aquilo aconteça, diante de uma batalha que acontece na cidade de Gibeão, na região de Gibeão, que nós estamos conhecendo agora. Então o objetivo do autor de Josué é apresentar para nós, para os seus leitores, quem é Gibeão, quem são os gibeonitas, e por que esse povo começa então a ter uma relação com o povo de Israel, onde isso surgiu. E é exatamente isso que o texto vai nos apresentar. Os versos 1 e 2 que lemos aqui são como se fossem um preâmbulo, ou seja, uma introdução de tudo o que vai ser tratado. E o texto nos diz o seguinte, que os reis dos povos daquela região, ao ouvirem os feitos do Senhor pelos israelitas, se juntaram em comum acordo para guerrearem contra Israel e Josué. Esse é o cenário. Mas o texto, se você voltar aí no verso 1 e no verso 2, você vai encontrar que o texto diz o seguinte: todos os reis, a ênfase nessa hipérbole aqui, aplicando exatamente a todos aqueles povos que estavam do lado oeste do Jordão, dentro da terra de Canaã, tá, meus irmãos? Os israelitas vêm do leste para o oeste. E todos os povos que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas, desde o grande mar até o Líbano, ficaram sabendo dos feitos do Senhor pelos israelitas. Então o texto vai dizer aqui: eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Essa lista de povos você vai encontrar exatamente como ela está aqui no texto de Deuteronômio capítulo 7. Em outros textos no livro de Êxodo também, durante toda a peregrinação do povo de Israel, porque estas eram as nações que deveriam ser expulsas da terra, para que os judeus tomassem conta da região que Deus havia prometido a eles. Esses povos eram povos ímpios, meus irmãos. Eram povos pecadores, extremamente maldosos. É deles que vem o culto ao deus Moloque, que queimava crianças no altar. Esse povo se entregava de uma maneira a orgias sexuais indizíveis. Por isso que, por exemplo, no texto de Levítico, capítulo 18 e 19, Deus vai tratar de referenciar ao povo de Israel o que eles não deveriam fazer, e o texto diz assim: não façam como é costume desses povos que habitam na região onde vocês habitarão. Vocês não são como eles, vocês pertencem ao Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus, que os santifico. Essa é a grande estrutura de Levítico. O que acontece então é que estes reis, desses povos ímpios, se juntam em um comum acordo para guerrearem contra Josué. O que eles ouvem então é o seguinte: a cidade de Jericó caiu. Jericó era uma grande cidade. A cidade de Ai caiu. Os israelitas estão chegando. Lembre-se que o texto nos diz, de Josué nos diz, que a glória do Senhor, ou a presença do Senhor, ou o temor do Senhor, precedia os israelitas. Então a fama de Deus e do povo de Deus chegava antes que os israelitas chegassem. Certamente aqueles reis ouviram tudo o que estava acontecendo ali e decidiram fazer uma aliança em comum acordo para guerrearem contra Josué. Esse é o cenário inicial do texto que a gente está lendo. É exatamente a estrutura do Salmo de número 2, você se lembra? Os reis das nações conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Né? Essa mesma noção de conspiração que está acontecendo aqui. E essa noção, para nós, ela é muito importante para tudo que vai ser tratado no capítulo 9 e nos capítulos que vão se seguir. Quando isso acontece, o texto destaca para nós algo interessante. Se você ver aí o verso de número 3, você começará a ver que o texto começa com um mas. Eu gosto das preposições, né? Sempre destaco isso aqui para vocês. Porque elas nos ajudam a entender e perceber o que o texto está querendo dizer para nós. Diferente daqueles reis que estavam ali se organizando para guerrear contra Josué, o texto nos apresenta um outro tipo de povo, embora fosse parte do povo, de um desses povos, que deveria ser tirado da terra onde estavam. O
texto nos diz: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Aqui existe então um acontecimento bem diferente. Diferente do cenário dos outros reis, que decidem se colocar diante dos israelitas para guerrear contra eles, de alguma maneira que ainda não é conhecida de nós aqui. Os gibeonitas, ou os moradores desta região de Gibeão, decidem usar de uma outra estratégia, que não a estratégia das batalhas. De alguma maneira, eles decidem não guerrear contra os israelitas. E é exatamente aqui que nós começamos a ver a nossa história e aquilo que Deus deseja compartilhar conosco nessa manhã. Quero compartilhar com vocês pelo menos 3 pontos ou 3 verdades que esse texto traz para nós, tanto a respeito de nós quanto a respeito do Senhor. E o primeiro deles é que os israelitas confiam plenamente em si mesmos. E isso diz o seguinte, meus irmãos: a falta de sabedoria entre o povo de Deus. O que acontece então, quando a gente vê aí dos versos 3 ao verso 6, mais uma vez, como eu já disse a vocês, os gibeonitas decidem usar de uma astúcia. Algumas versões vão trazer a palavra estratagema. Eles engenhosamente pensaram, esse é o pensamento dos gibeonitas, meus irmãos: não será possível guerrear contra os israelitas, porque eles já tinham ouvido, o texto destaca para nós, que eles, ouvindo o que Josué havia feito com Jericó e Ai, decidem fazer algo diferente. De alguma maneira, os gibeonitas são ali tomados por um temor muito grande, que aponta com muita certeza de que eles não poderiam vencer os israelitas em uma batalha. Eles decidem então não colocarem ou armarem-se para batalhar contra os israelitas. Uma coisa interessante e verdadeira. Certamente, talvez, eles tinham em seu contexto, como o texto vai deixar claro para nós, de que eles sabiam um pouco sobre a história daquele povo que vinha marchando há 40 anos do Egito até chegar ali. Eles conheciam a história do grande Deus libertador daquele povo. Eles conheciam a história de Moisés como sendo aquele que conduziu esse povo pela maior parte do seu tempo. Eles sabiam dos feitos recentes, da queda de Jericó e de Ai. Eles tinham isso em consciência. Então eles decidem agir de uma maneira mentirosa, ou com uma sagacidade aqui, que o texto vai descrever para nós como astúcia. E o texto vai dizer, acompanhe comigo aí no verso 3 mais uma vez, até o verso 6, que eles foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres velhos de vinho, rasgados e cheios de remendo, calçando sandálias velhas e remendadas, vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam de comer era seco e bolorento. E eles foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. A cena é muito gráfica, né, meus irmãos? O texto deixa claro para nós, para que você imagine roupas velhas, sandálias velhas, odres de vinho velhos e remendados, uma aparência de cansaço. Imagine aquela pessoa caminhando pelo deserto, num sol quente, numa noite muito fria, com roupas impróprias, demonstrando assim que eles estavam caminhando há muitos e muitos dias, vindo de um lugar completamente distante, que não eram povos que estavam na região de Canaã. E, meus irmãos, eu quero lembrar a você que talvez uma das distâncias mais longas para se caminhar em Israel nesse momento aqui era 35 a 40 quilômetros. Isso a pé é muito para nós hoje, mas para o contexto daquele povo no Oriente Médio isso era pouco. Aquele povo está acostumado a caminhar bastante. E o que acontece é que esses homens que vêm se fantasiando, se mascarando, fingindo ser quem não eram, fingindo ser embaixadores de uma nação estrangeira e distante, chegam diante de Josué e do acampamento dos israelitas em Gilgal. E quando isso acontece, imagine a cena, uma caravana com homens com aparência de cansaço, conhece pessoas com falsa aparência de piedade, que fecham seus semblantes quando estão jejuando. Talvez a figura que Jesus descreve dos fariseus poderia dar a entender um pouco da noção daqueles homens chegando depois de um tempo de cansaço, ou fingindo um cansaço que não existia, porque eles eram vizinhos dos israelitas, não caminharam muito, estavam ali, mas prepararam uma cena perfeita, digna de um filme.
e chegam diante dos israelitas clamando e pedindo para que eles façam uma aliança com eles. Uma coisa nós temos que dizer aqui. Nós compreendemos um pouco da perspectiva dos gibeonitas. Imagine você, um povo, sabendo que você é um povo que Deus deseja trazer juízo. Ou seja, o seu povo é um povo pecador e que deve ser destruído. Imagine você como gibeonita. Eu consigo entender um pouco da ideia que eles tiveram ao agir dessa maneira. Obviamente, entendendo que o que Deus estava dizendo, este Deus, que é o Deus de Israel, era um Deus verdadeiramente poderoso, santo, glorioso, como era descrito, certamente não seria prudente guerrear contra os israelitas. Então eu consigo entender um pouco a mente dos gibeonitas ao chegarem diante dos israelitas, se fingindo ser pessoas que não são, porque eles sabiam até, meus irmãos, de uma coisa interessante, de que Deus havia dito muito claramente que os israelitas não deveriam fazer alianças com esses povos. Deuteronômio capítulo 7, lá Deus descreverá: não façam alianças com eles, estes povos devem ser tirados da presença de vocês, porque se vocês permanecerem com estes povos entre vocês, vocês serão contaminados com as práticas que eles fazem. E é exatamente esse cenário que os gibeonitas têm na sua mente quando chegam diante de Josué. Mas eu também consigo compreender a perspectiva de Josué e dos líderes de Israel ao verem um povo que aparentemente, visualmente, parecia ser um povo de longe, que chegava cansado. Eu imagino Josué e os israelitas pensando: a gente deve agir com prudência aqui, mas a gente deve ser hospitaleiro com essas pessoas. Parece um povo que vem de distante, e Deus permitia que os israelitas fizessem alianças com povos distantes. Isso não era um impedimento da parte do Senhor. É exatamente isso que se passa na cabeça daqueles homens ali. Para situar vocês mais um pouquinho ainda, quem eram os gibeonitas? O texto vai dizer que os gibeonitas eram de uma região chamada Gibeão, uma cidade chamada Gibeão, e mais outras 3 cidades, uma que se chama Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Essas 3 cidades, e mais a cidade de Gibeão, conformando essa região, eram de onde vinham estes homens. Naquele tempo era costume, meus irmãos, eu já disse isso a vocês, de que as cidades não eram organizadas em noções modernas como nós conhecemos. Então, cada cidade funcionava como um posto independente. Cada cidade era como se fosse um país. Por isso os povos são destacados aqui. E estes povos vêm desta região de Canaã, da região montanhosa de Canaã, a oeste do Jordão, e faziam parte daqueles povos que deveriam ser retirados ali. Daí vêm os gibeonitas. E a suspeita que os israelitas têm em si mesmos e apresentam para nós no verso 7 e verso 8 são prudentes. Quem são vocês? Josué pergunta algumas vezes no texto: quem são vocês e de onde vocês vêm? E é legal e é interessante que você perceber no texto que a história que os gibeonitas contam para Josué é uma história que bate com aquilo que Josué gostaria de ouvir a respeito de um povo que vem de distante. Eles dizem: nós viemos de uma nação distante, somos embaixadores, e viemos porque ouvimos o nome do vosso Deus, por causa do nome do vosso Deus. Ora, talvez naquele momento, Josué identificou algo diferente, porque de fato, meus irmãos, era costume naquela época que a divindade ou o nome de Deus era algo que se tivesse um respeito de qualquer tipo de divindade das regiões. Se você se apresentasse pelo nome daquela divindade, aquilo significava algo diferente, um tipo de conhecimento ou de relação diferente. Então Josué ouve aquilo, mas ainda assim permanece meio preocupado ou encucado com aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos. E ele pergunta mais uma vez: quem são vocês e de onde vocês vêm? Em nenhum momento eles respondem qual é a cidade que eles vêm. Em nenhum momento eles dizem claramente de qual o lugar que eles vêm. Eles não fecharam certamente a mentira que estavam contando para Josué. E é interessante vermos como essa resposta genérica é apresentada a nós, mostrando exatamente a real mentira que estava por trás daquela falsa aparência de santidade ou de devoção, usando o nome de Deus, ou muitas vezes a falsa aparência de humildade apresentada por conta dos gibeonitas que caminhavam. Eles se apresentam também, meus irmãos, dizendo que são servos de Josué. Nós somos os seus
servos, por causa do nome do Senhor, o seu Deus. Eu tenho certeza que aqui Josué ficou mais tranquilo e falou: não, vamos fazer uma aliança com estes homens. Olha só, veja comigo o verso 9 e 10. Exatamente a resposta que estes homens dão a Josué. Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, o seu Deus. Por causa do nome do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Ou seja, eles dão descrições claras de conhecerem a história do povo de Israel. Uma história passada, de muitos anos atrás, de terem ouvido claramente quem era o Deus de Israel. Ou seja, meus irmãos, essa mentira passaria claramente, com facilidade, como uma verdade. Por quê? Porque os nossos corações só conseguem enxergar aquilo que os nossos sentidos nos permitem ver. Nós só conseguimos ver o que de fato estamos vendo. Parece óbvio dizer isso, mas não é. Você só enxerga aquilo que os seus olhos veem. Tudo o que nós conseguimos contemplar é sensorial. O que nós pensamos, falamos, tocamos, vemos, passa pelo crivo dos nossos sentidos e do nosso coração. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa: o grande erro, o grande deslize dos israelitas é apresentado para nós no verso 14. Veja comigo o verso 14. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Os israelitas se guiaram claramente pela sua própria percepção das coisas. Se guiaram pelo seu coração, aquilo que parecia claramente ser verdade, aquilo que de maneira nenhuma poderia ser duvidado. Aqueles homens certamente vinham de uma região distante, aqueles homens certamente estavam ali com boas intenções, aqueles homens não eram dos povos ao redor de Israel, e eles fazem aquilo que parecia certo aos seus olhos. Mas o texto deixa claro para nós, o autor deixa claro para nós: não pediram conselho ao Senhor. Se você se recordar, nós estudamos aqui aquele momento onde os israelitas têm um concerto com o Senhor, uma renovação de aliança no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Quando isso acontece, eles estão vindo de um momento de queda, de derrota, e são restaurados por Deus. Eles certamente tinham uma boa relação com o Senhor, tinham intimidade com Deus. Deus continuava falando com Josué, assim como falava com Moisés. Mas os israelitas aqui, meus irmãos, decidiram que a sua percepção pessoal era suficiente e era a mais verdadeira possível a respeito daquilo que estava diante dos seus olhos. Podendo consultar ao Senhor, não o fizeram. E aqui está o erro. Podendo pedir conselhos ao Senhor, e não o fizeram. Semelhantemente aos israelitas, meus irmãos, aos filhos de Israel, nós hoje, o ser humano hoje, continua sendo guiado pelas suas percepções pessoais e pelos seus sentidos. A gente continua se relacionando com as pessoas com aquilo que nós vamos chamar de percepção ou intuição. Eu acho que eu me dou bem com essa pessoa, ela parece ser uma boa pessoa. Nós continuamos tomando decisões utilizando um pretexto que é muitas vezes mascarado de um pretexto piedoso, dizendo: eu só posso decidir fazer algo se eu tiver paz. Não é isso que a Escritura nos diz. Muitas vezes a paz do seu e do meu coração podem nos conduzir a um engano terrível. Porque, meus irmãos, nós não podemos confiar em nossas percepções e sentidos. Você não pode confiar na sua própria percepção das coisas. Você não pode confiar naquilo que o seu coração te diz. Você não pode confiar na paz que você diz sentir em um momento que você decide algo que você desejava fazer ou decidir. Não seja guiado pelo seu coração, porque a palavra de Deus nos diz: enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Jesus ainda vai dizer nos evangelhos, em Mateus capítulo 15, que do coração do homem
é que procedem todos os tipos de pecado, imundície, impureza. Meu irmão, não confie em seu coração, pois o seu coração pode te conduzir à completa ruína. Não confie na paz que você diz sentir, ainda que você diga e atribua esta paz ao Senhor, porque certamente, confiando em seu coração, em suas percepções, você pode agir de maneira imprudente e de maneira que conduzirá você à ruína. Infelizmente, meus irmãos, embora eu diga isso aqui com muita clareza, embora você entenda isso, eu creio, nós ainda assim somos traídos dia a dia pelas nossas percepções. Se lembra daquele arquétipo maligno, da estrutura de como o pecado é concebido? Eu vejo, eu cobiço e eu tomo. Lembra o que Acã fez? Nada mais é do que confiar em seu próprio coração. Exatamente assim nós vivemos a nossa vida quando escolhemos pecar diante de nosso Deus. Confiando nas nossas percepções. Confiando naquilo que a gente pensa parecer certo. Enquanto a Escritura nos diz que enganoso é o nosso coração. O nosso coração, meus irmãos, está inquieto. O coração do homem, distante de Deus, é completamente bagunçado e inquieto. Mas mesmo quando o nosso coração é trazido, aprumado pelo Senhor, ainda habita dentro dele a raiz do pecado. E embora estejamos sendo santificados dia a dia, embora as nossas percepções começam a ser refinadas, embora a gente comece a perceber o pecado como não percebíamos antes, marcas de uma verdadeira conversão, embora a gente comece a olhar para o caráter de Deus revelado nas Escrituras e aquilo começa a fazer sentido de uma maneira diferente para nosso coração, ainda assim, o nosso coração é como uma areia movediça, a qual nós não podemos construir sobre ele bases sólidas que permanecerão. Se você construir a sua vida nas suas percepções, você atrairá para si mesmo muitas frustrações. Ao confiarmos, meus irmãos, nas nossas percepções, nós estamos tirando o terreno sólido da palavra de Deus. Porque o que os israelitas falharam aqui, o texto é claro em nos dizer, mais uma vez do verso 14, eles não pediram conselhos ao Senhor, podendo pedir, não o pediram. O que existe no coração dos israelitas é uma falta completa de sabedoria. Confiaram nas suas percepções, embora ainda fossem o povo da aliança, embora de fato fossem o povo de Deus, guiado pelo próprio Deus, confiaram nas suas análises, podendo pedir conselhos ao Senhor, não pediram. Que nós não sejamos, meus irmãos, daqueles que constroem as suas vidas sobre areia, que constroem a sua casa sobre areia, sobre um terreno que não é sólido o suficiente. Que nós não sejamos como aqueles que, podendo pedir conselhos ao Senhor, não pedimos. Porque a palavra do Senhor ainda nos diz em Tiago que se nós não temos sabedoria, podemos claramente pedir ao nosso Deus sabedoria e Ele livremente a dá. Meu irmão, não ore pedindo ao Senhor bênçãos. Não ore pedindo ao Senhor um emprego novo. Não ore pedindo ao Senhor todas as coisas que você poderia ter, um casamento, uma família. Não ore pedindo ao Senhor isso, embora essas coisas sejam boas. Peça a Deus sabedoria, para que você construa a sua vida com a graça de Deus, da maneira que Ele deseja, e não pelas suas percepções. Porque, meu irmão, você que está aqui hoje, nessa manhã, assim como eu, pode estar sendo guiado e confundido pelas suas análises, pelas suas percepções. Talvez uma porta que você julga ser uma porta aberta de Deus, pode não ser uma porta aberta para a bênção. Talvez as pessoas que você crê que são pessoas que estão de fato cooperando pelo Evangelho e pela sua própria vida, talvez não estejam. Pode ser que os seus hábitos, que talvez pareçam inofensivos aos seus olhos, não sejam tão inofensivos assim para o seu coração e para a sua mente. O que Deus está chamando a nossa atenção aqui é que nós não conseguimos sozinhos, que a nossa expressão de sabedoria é vã,
porque nós precisamos da verdadeira sabedoria que vem de Deus. E Provérbios no capítulo 3, verso 5 vai nos dizer: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie sobre o seu próprio entendimento. Confie no Senhor, atribua ao Senhor, peça conselhos ao Senhor, se dirija ao Senhor, porque se você se basear em seus próprios entendimentos, certamente o que nos cabe é a ruína, meus irmãos. E isso nos traz uma outra reflexão. Josué e os anciãos de Israel são enganados. O que acontece aqui é que os líderes do povo de Deus, que deveriam ser de fato exemplos claros, são enganados, o que nos leva a uma seguinte conclusão: os líderes, assim como todo o resto do povo, estão facilmente e podem ser facilmente tirados da sabedoria que deveria ser cabida a eles. Por isso os pastores, os líderes, se você é líder de um ministério, se você tem um chamado pastoral, se você já identificou isso na sua vida, se você já está exercendo o ministério de alguma maneira, para aquilo que Deus te chamou, tenha a certeza de que você, mais do que ninguém, precisa permanecer nas bases sólidas da sabedoria de Deus, para que você não seja pedra de tropeço nem para si mesmo e para os demais, porque a decisão dos líderes de Israel levaram todo o seu povo a uma falsa compreensão daquilo que parecia ser verdade. Os líderes não estão isentos de erros, meus irmãos. Nós não somos infalíveis. A palavra do Senhor, por outro lado, é. A palavra do Senhor é terreno sólido, suficiente para que você construa sua confiança nela. Nós, os pastores, não somos. Por isso, meus irmãos, nós deixamos claro isso para vocês. Nós estamos aqui buscando uma vida de santificação, assim como cada um de vocês. Por isso nós estamos aqui juntos. E por isso nós juntos não podemos confiar nos nossos próprios entendimentos ou no nosso próprio coração, porque enganoso é o nosso coração. E o seu coração pode te trair. O que nos leva a um segundo ponto de reflexão. Porque não se corrige um erro com o outro. O que acontece então no texto, meus irmãos, a partir do momento que os israelitas firmam uma aliança com os gibeonitas, aquilo acontece, eles desconhecem o fato, a verdade, fazem aquilo diante de uma mentira. 3 dias depois o texto vai nos dizer, a partir do verso seguinte aí, nós conseguimos contemplar que 3 dias depois, os israelitas caíram em si e souberam de que os povos que procuraram aqueles homens para fazer com eles uma aliança eram, na verdade, povos da região. Não eram quem diziam ser. Não eram povos de uma região longínqua. E o que fizeram então, depois de terem feito uma aliança, e talvez você e eu sejamos levados pela nossa consciência a pensar que poderia ser feito algo diferente disso, poderíamos dizer, o que eles vão fazer agora? Eles foram enganados, então eles estão no seu direito de justiça, para ir até lá e acabar com todo aquele povo. Talvez isso seria o que cada um de nós aqui faria. Mas o que Deus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que não se corrige um erro com o outro. Embora os israelitas tenham falhado, algo chama a atenção no texto para nós. Veja o verso 18 a 20. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. E então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhe faremos: vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. Uma maneira clara que talvez muitos de nós agiríamos para apagar um erro que cometemos e as consequências deles é nos livrando absolutamente de tudo. Mas não é assim que o povo de Deus deve caminhar. Não é cometendo um erro maior ainda, pecando contra o Senhor, porque os israelitas deixaram claro que a aliança que estabeleceram com aquele povo foi feita com um juramento pelo Senhor, Deus de Israel. Desonrando aquela aliança, estariam desonrando o nome do próprio Deus. Assim, a ira de Deus poderia claramente se acender contra os israelitas. Então, uma vez que o erro foi cometido de não fazer alianças e foi feita, agora, eles deveriam arcar com as consequências do erro deles. Mas não deveriam cometer outro erro para que aquilo se tornasse um pecado ainda
maior. A nossa mente ocidental, meus irmãos, e contemporânea, não entende o significado de aliança. Por isso que nós pelejamos muito para entender esses conceitos. O que está estabelecido aqui é de fato um pacto sólido, pelo caráter de Deus. Desonrar uma aliança é dizer que o Deus, que foi a testemunha pelo qual aquele pacto foi selado, tem um caráter duvidoso. Ou seja, se os israelitas descumprissem a aliança que haviam estabelecido, o nome de quem seria jogado em um lugar de desonra? O nome do Senhor. Portanto, seria um pecado ainda maior. Uma aliança firmada em nome do Senhor não deveria ser cumprida simplesmente pelos gostos pessoais, mas por fidelidade ao próprio Deus. Então o texto nos diz que o povo começa a murmurar, começa a reclamar, e a mesma estrutura aqui é a mesma que acontecia repetidas vezes no deserto com Moisés. Começaram a reclamar diante do povo. De fato, o que acontece aqui é uma decepção clara para com a liderança. Os líderes falham, assim como falha também o nosso coração, e eles não são terreno sólido o suficiente para que a gente lance as nossas confianças. Assim os israelitas perceberam que até os seus próprios líderes podem falhar, não são infalíveis. Poderiam eles ter consultado o Senhor e evitado o pecado que estavam agora, mas certamente não seria possível corrigir um erro cometendo outro. No nosso contexto moderno, meus irmãos, nós somos pouco fiéis. Nós entendemos pouco o significado de aliança. Nós entendemos pouco o que fazemos aqui todos os domingos. Você não compreende de uma maneira plena o que significa ceiar com seu irmão. Quando você ceia com seu irmão à mesa do Senhor, você está dizendo: nós temos uma aliança, juntamente como temos uma aliança com o Senhor nosso Deus. Desonrar a aliança com seu irmão é desonrar a aliança que você tem com o Senhor. Pesado. Por isso nós precisamos começar a valorizar mais e entender mais o que significa de fato uma aliança. Quando nós dizemos eu tenho uma aliança com você, eu não estou aqui para ceder aos seus desejos pessoais, mas nós estamos aqui para termos fidelidade um ao outro por causa do nome do nosso Deus que está sobre nós. Portanto, honre a aliança que Deus estabeleceu com você e da aliança que você tem para com seu irmão. Comece a valorizar a comunhão da igreja. Comece a valorizar mais a presença dos santos. Comece a entender o que significa de fato ser uma comunidade, ser uma igreja. Igreja não é um lugar onde você vai domingo após domingo e sai daqui como se nada tivesse acontecido, meu irmão. Ou para simplesmente trazer uma paz à sua consciência. Se você veio aqui nesta manhã buscando paz à sua consciência, talvez você não encontre. Mas saiba que você está diante do povo de Deus, que tem uma aliança com o Deus vivo, e certamente você pode sim ser abençoado, que nos leva então ao nosso último ponto de reflexão. O que Deus faz de uma maneira soberana, e aqui fica evidente a soberania de Deus, é que Deus transforma a maldição em bênção. Os gibeonitas então, ao serem descobertos, ao terem sido encontrados ali no seu erro, o texto vai nos dizer o seguinte no verso 22 e 23. Josué chama os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de meu Deus. Os gibeonitas, meus irmãos, eram ímpios. O seu único desejo, e aí esse desejo é o que fica claro no texto para nós, é que desejavam escapar da morte e da destruição do juízo de Deus. Temiam pela sua própria vida. Por isso, ao ouvirem os feitos do Senhor por meio de Moisés e por Josué, temeram pelas suas próprias vidas. Isso é o que o texto nos diz. Eles dizem estas palavras. Buscavam de fato alguma salvação, mas agiram de maneira imprudente e infiel. Agiram de maneira pecaminosa, como já era o seu costume. Mas o que tinham no seu coração, de fato, era uma busca pela salvação. O que buscavam eram serem livrados da morte e da destruição, do juízo de Deus. E o juízo de Deus sobre este povo que mentiu, mas que agora tinha uma aliança com o povo de Israel, não era desfazer a aliança. Deus permaneceria fiel àquela aliança estabelecida. Mas agora aqueles povos são tornados escravos do povo de Israel.
e se tornam rachadores de lenha, e daqueles que buscam água. Estes dois serviços eram serviços costumeiramente feitos pelos servos da casa, por aqueles escravos, ou por estrangeiros em Israel. E é exatamente o que acontece aqui. Josué diz então que eles deveriam viver a sua vida inteira, e nunca em toda a história, não haveria falta entre eles de escravos e servos diante de Israel. No entanto, o que eu quero chamar a sua atenção é o final do texto. Porque Josué diz que eles fariam isso. Eles seriam de fato rachadores de lenha e tiradores de água, mas com um lugar específico de trabalho: para a casa do meu Deus. Ora, a maldição daqueles homens era servir continuamente diante de Deus. Não é à toa que a cidade dos gibeonitas se tornam cidades dos levitas. Se você continuar a leitura do texto de Josué, você vai ver que essas cidades são dedicadas aos levitas. Passam a morar ali, e os gibeonitas começam a servir Israel de uma maneira clara, porque o texto ainda nos diz, no verso 25, que eles, ao ouvirem a sentença sobre si mesmos, eles não se rebelam. Parece que há neles alguma consciência, de fato, de que eles agiram mal diante do Senhor e diante dos israelitas. Então eles dizem no verso 25: eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhe parecer bom e reto, ou justo. De maneira peculiar, então, os gibeonitas permaneceram fiéis à aliança. Embora essa aliança os condicionasse a um serviço de escravidão, eles entendiam que aquela aliança era suficiente para que tivessem a sua vida salva, para que encontrassem livramento da parte de Deus, e serviram ao Senhor. E aqui eu quero trazer um conhecimento a vocês. Os gibeonitas, durante toda a sua história, junto com o povo de Israel, meus irmãos, sempre foram um povo fiel aos israelitas. De uma maneira interessante, que quando Saul, na sua impiedade, rei de Israel, decide guerrear contra os gibeonitas e destruí-los, a ira de Deus se acende contra Saul, e uma fome grande vem sobre Israel, porque Deus permanecia fiel àquela aliança entre os gibeonitas e os israelitas. De uma maneira clara que um dos valentes de Davi era gibeonita. De uma maneira clara em que quando Israel volta do cativeiro babilônico, os gibeonitas é que ajudam Neemias a reedificarem as muralhas. Os gibeonitas permaneceram fiéis à aliança por todas as gerações. E nós somos os famosos gibeonitas. Aqueles que não tinham conhecimento de Deus, aqueles que não eram povo da aliança, aqueles que não conheciam a não ser por medo e temendo ao Senhor e temendo o juízo, clamaram pelas suas vidas, agindo de maneiras impróprias e injustas. Mas Deus transforma a maldição em bênção. E a maldição dos gibeonitas se torna a bênção da salvação daquele povo. Assim, semelhantemente, como Raabe sendo salva e a sua casa também, ainda que agissem de maneira imoral, assim também os gibeonitas são trazidos para o povo de Deus. E Deus transforma a maldição em bênção. Por isso, meus irmãos, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, agindo de maneira infiel, agindo de maneira mentirosa, fingindo ser o que não éramos. Cristo morreu por nós. Cristo morreu pelo seu povo, quanto este povo ainda se desviava de maneira leviana e imprudente, buscando seus próprios interesses, buscando construir as suas vidas sobre as suas percepções, construindo o seu caráter sobre o seu próprio coração. Mas nós encontramos favor diante dos olhos de Deus. Deus olhou para nós, apesar da nossa moral terrível. Porque nós não estamos aqui, meus irmãos, pela nossa moral impecável. Você não está aqui porque você é perfeito. Você não foi trazido para a aliança de Deus, para a nova aliança. Você não foi trazido para a mesa do Senhor, para a ceia do Senhor, por conta da sua moral perfeita. Você foi trazido pela graça e amor de Deus, que agiu sobre nós ainda quando éramos pecadores, e que transformou a nossa maldição em bênção. Deus nos trouxe de um povo estrangeiro e longínquo para fazer parte de um povo que pertence a Ele. Deus nos faz, com todo o povo de Deus, um só povo, que leva o nome do Senhor, pelos méritos daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele que tomou sobre si toda a nossa maldição. Por isso, nós os gibeonitas
os brasileiros, podemos estar diante da presença do nosso Deus, de maneira que naquele dia, como cantamos aqui, povos de todas as raças, tribos, línguas e nações adorarão eternamente ao Cordeiro pelos seus feitos. Meus irmãos, por isso, lembre-se, sua confiança, a minha confiança, não deve estar nas nossas ações, nas nossas percepções, no nosso coração. Não deve estar na nossa moral impecável, nas suas boas obras. A sua confiança não deve estar sobre aquela sua percepção sobre o mundo. A sua confiança não deve estar em nenhum lugar senão no temor do Senhor, no conhecimento do Senhor e na palavra do Senhor. Aquele Senhor que traz para si um povo estranho, que faz desse povo estranho o povo dele, para servir diante do altar do Deus vivo e verdadeiro. Por isso a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Por isso o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por isso os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Por isso o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir as próprias falhas? Absolve-me daquelas que me são ocultas. Também guarda da soberba o teu servo, e que ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Que a palavra de Deus refine as nossas percepções hoje, e o nosso coração esteja firmado nele. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos trouxe de uma terra longínqua, Senhor. O Senhor nos tirou de um povo estranho. O Senhor nos tirou de ímpios e de maldade e nos trouxe para o teu reino. Ainda, Senhor, que o nosso trabalho seja catar lenha e tirar água. Ainda que o nosso trabalho seja o pior dos trabalhos, Senhor, nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, porque o Senhor poupou a nossa vida. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio à terra, se fez como um de nós, recebeu sobre si toda a nossa maldição, para que nós não confiássemos mais nas nossas percepções, no nosso coração enganoso, mas que agora o nosso coração fosse invadido pela lei do Senhor e temor do Senhor. Que os teus filhos aqui, Pai, possam experimentar isso. Que a tua graça seja derramada sobre eles, para que eles também vivam de maneira fiel ao Senhor. Que sejam santificados pelo serviço diante do Senhor, do seu altar. Que sejam, Pai, conduzidos a uma verdadeira aliança, entendendo e conhecendo o Senhor a partir do seu povo. Que eles valorizem mais a presença e a comunhão da igreja. Que eles valorizem mais o serviço à casa do Senhor e ao seu povo. E que eles contemplem, Senhor, a tua bondade e misericórdia. Nos livra, Jesus, de confiarmos em nosso próprio coração. Nos livra, Senhor, de confiarmos nas nossas percepções. Nos livra, Senhor, de basearmos a nossa vida e construirmos tudo o que temos, Senhor, sobre a areia. Porque virão as chuvas, virão os ventos, a tempestade, as ondas darão com tudo sobre aquela casa, e ela não permanecerá de pé, pois foi construída sobre a areia. Que a nossa vida, Senhor, seja edificada sobre a rocha, a verdadeira rocha do Senhor, o próprio Cristo, e a palavra do nosso Deus. Que assim nós vivamos os nossos dias, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui reunido